Pessoal, vou deixar uma palavra de Deus para vocês. Eu quero só que vocês ouçam, que é muito importante. A palavra diz que o homem é destinado a morrer uma única vez, e após a sua morte segue-se em juízo. Então eu e você temos algo em comum. E um dia esse corpo aqui vai para o pó da terra, para cumprir a palavra que Deus deu lá no Éden, dizendo: tu é pó e ao pó retornará. Só que através de Jesus Cristo, o homem agora consegue vencer a maior luta dele, a morte. Muitos acham que Jesus veio para dar uma família bonita, uma casa linda, ou quem sabe muitos uma esposa dos sonhos, ou marido dos sonhos. Não. A Bíblia veio para nós por intermédio de Jesus, o verbo vivo, o Evangelho, para que nós agora pudéssemos ter vida. Pois o caminho que o homem está aqui no meio da escuridão, ele não consegue enxergar o que Jesus veio trazer. Jesus veio para dar vida para aqueles que um dia caminhavam no caminho de morte. Hoje vocês têm essa oportunidade. Quem sabe muitos desprezam ela, pois não conhecem a Deus e não conhecem o Evangelho de Cristo. Muitos, quem sabe, só ouviram falar de Jesus, mas já ouviram. A Bíblia fala que no fim de todas as coisas, Deus vai retribuir a cada um segundo aquilo que fez. A Bíblia chega no ponto de dizer no livro de Apocalipse sobre o verbo vivo, aquele que desceu do céu, o trono branco. É nesse dia que o homem agora vai ser julgado por tudo aquilo que ele cometeu, por todo, quem sabe, cigarro que ele colocou na boca, por toda a prostituição que ele viveu, por toda a lascívia, todo engano, toda mentira, o homem vai ter que prestar conta. Eu sei que pode ser palavras, irmãos, que os homens não entendem, porque eles nunca pararam para tirar tempo para ler as Escrituras. Mas quando você começa a ler de Gênesis e Apocalipse, irmão, vocês começam a entender uma coisa, que é a verdade. O homem sem Deus, ele não conseguiria escrever isso aqui. O homem sem Deus, ele não conseguiria dizer para nós que nós estamos indo para a condenação. Nós caminhávamos num caminho de morte, porque Adão e Eva tinham pecado. A mentira já estava no meio de nós. Quem sabe você nasceu no meio da tua mãe, quem sabe quantas vezes não mentiu? Quem sabe teu pai, quem sabe às vezes matou, roubou, não sei. Então nós já vemos um vento de pecado. Só que Jesus veio falar, ao ponto de podemos perguntar para ele. Olha a pergunta que ele fez. Falou: como eu faço para voltar no ventre da minha mãe? Como eu vou renascer de novo? O Senhor está dizendo que eu tenho que renascer de novo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou renascer de novo? Ele falou: não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Por que da água? Você precisa se arrepender. Você precisa mudar a tua vida. Se converter. Sabe o que é que se converter? Você está indo num caminho aqui, ó. Opa, esse caminho que eu estou indo está errado. Eu vou me converter, vou ir para lá, porque esse é o caminho certo. É isso que Jesus quer, irmãos. Porque o homem, ele pode conquistar tudo nessa terra. Ele pode conquistar casa, dinheiro, mansões, iate, ele pode conquistar tudo. Mas ele não tem aquilo que é mais importante, se tudo isso ele conquistar, ou se tudo isso ele amar mais do que Deus, a presença do Espírito. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importa. Fala, pastor. Paz do Senhor, igreja. Tá sendo uma bênção pregar dentro do ônibus, gostei. Diferente, ainda não tinha pregado dentro do ônibus. E as almas têm ouvido muito a palavra. Você vê o sorriso no rosto dela, né, mamãe? Uhum. Você viu elas ouvindo a palavra e não tem pra onde elas correr. Tem como elas pular do ônibus não e correr da palavra, não. A palavra vai alcançar ela. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Aceita o folhetinho da palavra de Deus? Obrigado, aceita. Aceita o folhetinho da palavra de Deus, senhor? Aceita o folhetinho. Aceita o folhetinho.
Aceita o folhetinho? Obrigado. Entregou pra lá já? Aceita? Aceita o folheto da palavra de Deus? Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Aceita o folhetinho da palavra de Deus? Aceita o folheto da palavra de Deus, senhor? Tudo bem? Boa tarde. Aceita o folheto da palavra de Deus? Obrigado. Aceita o folheto da palavra de Deus? Tudo bem, boa tarde. Você está lendo o folheto da palavra de Deus? Boa tarde, tudo bem? Aceita o folhetinho da palavra de Deus? Aceita, jovem? Eu vou deixar a palavra de Deus para vocês. Quem sabe vocês têm uma vida dedicada, não sei o que vocês acreditam. Boa tarde, aceita o folheto da palavra de Deus? Aceita o folhetinho? Obrigado, pode evangelizar o Amém, obrigado. Aceita, senhor? Aceita o folheto? Obrigado. Aceita o folheto? Obrigado. Aceita, senhor? Não se engane. Não se engane. Nem devassos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem homens mentirosos, nem perversos herdarão o reino de Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, desde Gênesis e Apocalipse, que o homem ele está sob condenação, pois o salário do pecado é a morte. Deus ele não deve nada a ninguém, e naquele grande dia ele vai pagar o salário do homem. Por isso no dia de hoje nós temos uma oportunidade de ter uma vida com esse Deus, de obedecer Ele, de ter paz dentro da nossa alma. Então existe uma guerra travada todos os dias entre a vida e a morte contra a sua vida, entre a vida e a morte contra aquilo que tem dentro de você, a alma. Então, Jesus ele veio não para te dar uma casa bonita, um carro dos sonhos, ou quem sabe uma família, coisa mais linda, não. Jesus ele veio para livrar eu e você daquilo que nós não conseguíamos se livrar sozinho, da morte, a condenação eterna, um lugar de choro, ranger de dente, porque ele sabia que sem ele nós não podíamos ser livres. O meu sangue não podia pagar pelo seu, porque você também pecou e eu também um dia pequei. Eu não poderia pagar o preço pela tua alma, mas ele veio, suportou tudo e em seu corpo não pecou, para que ele fosse uma oferta viva a Deus, uma oferta sem pecado, um cordeiro sem pecado, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade. Então hoje, vocês têm essa oportunidade. Deus, Ele deu isso para todo aquele que crê, para que esse tenha vida e ele não encontre a morte. Então quando eu te perguntar o que é que Jesus veio fazer, Jesus veio para livrar vocês da morte, meus irmãos, arrancar vocês da condenação, do pecado. Porque se você for parar para pensar, olha como está o mundo. Para aquele que lê a Escritura e ele conhece ela, ele vê a resposta de Deus que está escrita aqui. A resposta de Deus está escrita aqui, ele vê, ele enxerga. Porque quando ele lê, algo acontece. Ele vai descobrir que isso aqui não pode ser escrito por um homem qualquer. Não tem... Da mesma sorte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Grava aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem. Olha só o que está escrito. Com modéstia e bom senso, pudor e modéstia, vergonha de mostrar o corpo e modéstia. Não com cabelo frisado, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso. Queria chamar a atenção. Porém com as boas obras como convém a mulher que professa a ser piedosa. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Aí ele vai lá no final. E Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Voar bem alto sem parar, talvez passaria minha dor. Primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães. Sabe quem é os cães? Os cães não é o animalzinho da rua, não. Os cães é aqueles que ouvem a palavra de Deus, começam a obedecer e comem de novo do vômito. São os cães.
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Vai Corinthians, vai Palmeiras, vai Bolsonaro, vai Lula, idolatria. E todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. A Bíblia vem falar que o homem é destinado a morrer uma única vez, e após a sua morte segue-se em juízo. A Bíblia também vem falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele não quer ninguém por obrigação no seu lar, na sua casa, no reino de Deus, no reino dos céus. Mas ele quer que todos venham se arrepender e reconhecer que são pecadores e que precisam ter uma vida de santidade. Se eu chegasse agora na tua casa, quem sabe, e quisesse pintar ela de preto, você não ia deixar. Porque você ia falar, não, eu pintei já dessa cor, é dessa cor que eu quero. Então, para vir salvar pecadores. Quem sabe você mentiu, matou, roubou, se prostituiu, traficou, não sei. Quem sabe você pode ter praticado todo tipo de pecado. Mas sabe o que resta, irmãos? O que resta agora é arrependimento. Porque um dia a morte vai chegar. E isso eu e você temos em comum. A morte vai chegar e nosso corpo vai ser lançado dentro do sepulcro, aonde coró, o verme da mosca vai comer. Isso é para rico, pobre, para preto, negro, branco, pardo, não interessa. Até eu vou cair no mesmo lugar. Todos nós. Então, hoje Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer agora transformar, mudar a vida. Colocar o homem agora diante dos teus olhos, diante do teu amor e da tua graça. Irmãos, aí daquele que rejeita o sangue de Jesus, irmãos. É a mesma coisa, está agora pisando na sua última oportunidade. Pode parecer loucura, porque eu prego de um Deus que eu também nunca vi. Mas eu já pude testificar dele, irmãos. Ele mudou a minha vida, transformou a minha história. A vida de cada um de nós aqui. Pessoas que o mundo desprezava. Pessoas que pro mundo achavam que era normal. Olha lá, somos largados. Mas não, meus irmãos. Alguém estava vendo nós e está vendo vocês também hoje. E aí, meus irmãos? Pai do Senhor, igreja. Foi uma benção, irmãos. Primeiro evangelismo dentro do ônibus. Foi uma benção mesmo. Estou muito alegre. Que as pessoas, elas não têm para onde fugir, meus irmãos. Elas vão ter que ouvir a palavra. Querendo ou não, elas vão ter que ouvir. Então isso que é bom. É um lugar onde muitos ouvem. Você vê no rosto das pessoas o semblante delas querendo ouvir a palavra de Deus. Então foi uma benção, né, moleque? Verdade. Foi uma benção. A palavra de Deus tem que ser anunciada. É verdade. Quer deixar uma palavra? Fiquem firmes com Deus, todos vocês, e acompanhem os ensinos do canal, os cultos, tá? E busquem cada vez mais a presença do Espírito Santo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão.